Escaloba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Fora da Caixa. Nesses últimos dias tem se falado muito sobre o fim do Ministério da Cultura. Vi gente indignada com o fim do Ministério e, por outro lado, vi gente minimizando o fim do MINC. E como vivemos em tempos de opiniões extremas, acabei lendo umas barbaridades por aí, como por exemplo, de que artista é vagabundo, que o Ministério da Cultura era inútil. E assim por diante. Comentários esses feitos por pessoas que provavelmente não sabem como funcionava ou nunca precisaram do Ministério da Cultura. Eu, por exemplo, sempre trabalhei com arte, fazia cor para histórias em quadrinhos. Meu irmão é pintor e dá um duro danado para vender os quadros dele. E na boa, nós não somos vagabundos. Eu chegava a trabalhar até 14 horas numa página de cor, então falar que artista é vagabundo é um grande equívoco. Para quem não entende muito como é que funcionava o Ministério da Cultura, eu vou tentar explicar de uma maneira resumida aqui. O Ministério da Cultura era responsável por planejar, coordenar e supervisionar atividades culturais pelo país, além de proteger o patrimônio histórico brasileiro. O Ministério da Cultura podia criar estratégias, regras e prioridades na aplicação de recursos públicos, em outras palavras, a grana do seu e do meu imposto. Ele era o responsável por acompanhar e avaliar programas federais, e isso era feito pelo Plano Nacional da Cultura, um conjunto de objetivos e diretrizes e estratégias para incentivar a arte. A primeira vez que tivemos um Ministério da Cultura independente foi no governo Sarney, em 1985. Agora que vocês sabem mais ou menos como funcionava o Ministério da Cultura, então qual será o efeito prático de sua extinção? Bom, o Ministério da Cultura foi incorporado a um novo ministério, o Ministério da Educação e Cultura. Com isso, ele deixou de ser um ministério autônomo e virou uma secretaria. A diferença entre um ministério e uma secretaria é que o ministério tem mais autonomia para realizar ações na área que estão sob sua responsabilidade. No caso aqui, a cultura. O ministério pode definir quanto será gasto em cada coisa, quais os programas que serão criados ou deixarão de existir e assim por diante. Já uma secretaria perde parte dessa independência, já que será subordinada ao Ministério da Educação, ou seja, a cultura perderá relevância no atual governo. E como isso afeta a classe artística? Então, com menos dinheiro à disposição, se torna mais complicado produzir filmes, peças, shows, espetáculos de dança e outros eventos. Muitos filmes nacionais que você assistiu e adorou foram feitos com a ajuda de leis de incentivo à cultura. Mas então, se o Ministério da Cultura era tão importante, por que ele foi rebaixado para uma secretaria? Olha, a desculpa foi de que foi necessário cortar gastos, e para o governo, o Ministério da Cultura era um excesso, então passaram a tesoura nele. O que é curioso, já que o orçamento do MINC era de somente 6% dos gastos do governo, pois ao contrário do que muitos pensam, o Ministério da Cultura não saía distribuindo dinheiro por aí à torta e direita. O financiamento dos projetos funcionava da seguinte maneira: a empresa decidia apoiar um filme, por exemplo. Ao fazer isso, o governo isentava a empresa de pagar alguns impostos. Outro ponto curioso para vocês refletirem. O governo usou a desculpa de corte de gastos para acabar com o Ministério da Cultura, certo? Então escutem isso com atenção. O salário de um deputado é de R$ 36.763. Eles também têm auxílio moradia, que é de R$ 4.253. Ou apartamento de graça para morar, como se eles não tivessem um teto para morar, né? E também tem a verba de R$ 92 mil para contratar até 25 funcionários. Eles recebem de R$ 30.416 a R$ 45.240 por mês para gastos com alimentação, aluguel de veículos e escritório, divulgação do mandato, entre outras despesas. 2 salários no primeiro e no último mês da legislatura com ajuda de custo, ressarcimento de gastos com médicos, e esses são os principais benefícios de um deputado federal brasileiro, que somam ao todo R$ 168,6 mil por mês. Juntos, os 513 deputados custam em média 86 milhões ao contribuinte todo mês, ou 1 bilhão por ano. Os dados são de um levantamento do Congresso em Foco, com base nos valores atualizados dos benefícios dos parlamentares da Câmara. Já que o Brasil está quebrado, por que não cortar algum desses benefícios? O que, na boa, sabemos que muitos desses deputados nem precisam. Mas não, vamos cortar da cultura.
Eu sempre falo aqui que o conhecimento é a principal arma do povo. É através dele que aprendemos a ter senso crítico e discernimento das coisas. E muito disso vem das manifestações culturais, como livros, filmes, peças de teatro e assim por diante. É lógico que parte da grana repassada pelo Ministério da Cultura era mal administrada, assim como o governo do PT administrou mal todos os outros ministérios. A corrupção chegou e se espalhou para todos os lados. Mas nem por isso vamos generalizar e falar que todos que se beneficiaram com o incentivo vindo do MINC eram aproveitadores. Existe aproveitador em tudo nesse país, desde uma empresa pequena aos nomes mais importantes do governo. Infelizmente vivemos no país dos malandros, do jeitinho brasileiro. Agora, é um erro enorme chamar artistas de vagabundos. Muitos suam muito para viabilizar um projeto. Em países desenvolvidos como a Alemanha, a cultura é tratada com seriedade, pois lá eles sabem que sem incentivo à cultura, o país acaba gerando ignorantes. E é triste ver o Brasil caminhando para o lado oposto. Em tempo, o nosso presidente interino aparentemente voltou atrás da decisão de extinguir o Ministério da Cultura devido às fortes críticas que recebeu. Vamos ver no que vai dar. A cultura está acima da diferença da condição social. Ela nos une. Sem ela, nos tornaremos cada vez mais estranhos um para o outro. Enfim, esse Fora da Caixa vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei aqui embaixo. E eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e hasta!